Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Hoje neste vídeo nós conheceremos a história de São Tiago Menor. Tiago, ou Tiago Menor, como nós conhecemos, ele é identificado nos evangelhos como filho de Alfeu e que certamente teria nascido em Nazaré e que ele teria também uma relação de parentesco com Jesus, porque em alguns momentos na Sagrada Escritura, eu digo nos evangelhos, ele é citado como o irmão do Senhor. Mas nós sabemos também que no costume semítico, essa palavra irmão designava todos os primos em torno ali de Jesus, né? Muitos são os irmãos de Jesus. A gente tem que pensar que aquelas famílias na época eram famílias nucleares, os primos se relacionavam, estavam muito presentes e todos se tratavam, né, como irmãos, eram irmãos uns dos outros, porque nós conhecemos e sabemos pela história da igreja, pela doutrina da igreja, pelos evangelhos, que Jesus é o único filho de Maria e que Tiago também esteve à frente da igreja de Jerusalém. Para diferenciar de um outro Tiago apóstolo, que é o Tiago Maior, que nós falamos no vídeo passado, ele está disponível aí para que você, caso queira conhecer a história de São Tiago Maior, há um vídeo disponível sobre ele. Então, para diferenciar de Tiago Maior, ele passou a ser conhecido como Tiago Menor. Isso para não ser confundido, então, com o outro Tiago, que era irmão de São João, o Evangelista. São poucas as referências sobre ele nos evangelhos, mas a sua figura e as suas ações são compensadas com maior frequência nos Atos dos Apóstolos e na carta de São Paulo aos Gálatas, que nos permitem saber que Tiago era, como São Pedro, a principal figura da igreja. São Paulo chega a citar seu nome em primeiro lugar dizendo: Tiago, Pedro e João, considerados colunas da igreja, que está ali em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Foi com ele que Paulo, depois de convertido, se encontrou em Jerusalém, onde se discutiu o problema da circuncisão e da lei de Moisés, a serem impostas ou não aos convertidos do paganismo, o que ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém. Em Atos 15, é possível perceber claramente que a opinião de Tiago foi muito importante naquele momento, naquela discussão, e que foi aceita por todos. Ele também é um dos apóstolos que deixou uma carta e que está no cânon da Sagrada Escritura, né? Carta de São Tiago. É uma carta pequena, mas de muita relevância no contexto da igreja nascente, na ação dos apóstolos, ali no primeiro século. Segundo as Escrituras, Tiago, como alguns outros apóstolos, era muito próximo e muito atento a Jesus, um homem que prestava atenção, ouvia os seus ensinamentos e foi testemunha da ressurreição de Jesus. E antes da ressurreição de Jesus, teve o privilégio de ter um contato com o Cristo ressuscitado, do qual recebeu o dom da ciência como recompensa por sua bondade e santidade. A informação mais antiga sobre a morte de São Tiago nos é dada pelo historiador Flávio Joséfo. Em uma de suas obras, chamada Antiguidades Judaicas, redigidas em Roma pelo fim do século I, ele diz que a morte de Tiago foi decidida com iniciativa ilegítima pelo sumo sacerdote Anano, filho de Anás, atestado nos evangelhos, o qual no ano 62 d.C., aproveitando o intervalo entre a deposição de um procurador romano, chamado Pórcio Festo, e a chegada de seu sucessor Albino,
mandou apedrejá-lo. Também é um destes apóstolos que muito cedo sofreu o martírio por amor a Jesus, por observar essa verdade, esse caminho e essa vida tão impregnada nos 12 apóstolos. Suas relíquias, então, foram depositadas na Igreja dos Santos Apóstolos em Roma. E a grande festa litúrgica de São Tiago é celebrada no dia 3 de maio. Então, quando nós olhamos para a figura deste Tiago, que não aparece tanto nos evangelhos, tem algumas referências muito importantes dele nos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que ele, como alguns outros, é uma pessoa dedicada, atenta ao que Jesus está ensinando, ao que Jesus está dizendo. É claro que entre os 12 apóstolos há uma diferença entre eles, são homens simples, com personalidades diferentes, mas Tiago é um homem, como eu disse, observador, atento a esse Jesus. São Tiago Menor parece aquele catequizando, dedicado, interessado, querendo compreender o que está ali contido naquelas mensagens de Jesus, naquelas parábolas, naqueles ensinamentos. Um homem que observa as pessoas que se aproximam de Jesus. Então, todo esse aprendizado em torno da pessoa de Jesus e de todas aquelas pessoas que o cercam, que buscam em Jesus o melhor para as suas vidas, ele está ali, observando tudo isso, todos esses movimentos em torno do Mestre. Porque é na observância do ministério de Jesus é que os apóstolos também vão exercer o seu ministério. Eles são delegados por Jesus para fazer o mesmo. E Tiago, como um destes, vai colocar a sua vida, também o seu ministério, para anunciar esse Jesus que ele conheceu e que ele amou. Essa, então, é a história de São Tiago Menor, esse homem simples, humilde, mas que teve os olhos voltados para Jesus, o coração aberto para o amor de Jesus, os ouvidos abertos à escuta daquela palavra e uma mensagem libertadora que saía de sua boca para o conforto das pessoas, para a libertação das pessoas, mas tudo em nome de seu Mestre Jesus. É essa figura singular entre os 12, cada um com as suas peculiaridades. E é possível olhar para cada um deles e identificá-los de forma diferente. Então, que as ações de São Tiago Menor, essa sua presença e esse seu coração tão atento a Jesus, também nos contagie para ouvirmos, para colocarmos em prática a palavra de Deus. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Um grande abraço, até mais.